Oi, gente, mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares, eu faço vídeo sobre restauração de casamentos. O vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma dúvida que muita gente me manda, né? Que é se a gente deve ficar orando toda hora pelo nosso marido, se a gente deve ficar orando para que Deus traga nosso marido de volta, né? E acaba que isso gera um pouquinho de dúvida. Lembrando que tudo que eu passo aqui para vocês é baseado no que eu vivi e é baseado no que eu acredito, né? Pode ter outros canais, outras pessoas que podem achar que é errado, ou que não deve fazer isso, ou que deve fazer diferente, né? Mas aí vai ao critério de cada um. E também, né, uma coisa que eu sempre falo, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa orar e pedir um direcionamento para Deus. Vocês têm absoluta certeza que Deus vai direcionar vocês ao caminho certo, ao caminho correto. A gente só precisa permitir, a gente só precisa deixar o nosso coração ali aberto para que a gente consiga enxergar o que Deus está fazendo, por onde Deus quer que a gente caminhe. Porque muitas das vezes a gente está com o coração fechado, a gente está endurecida, a gente está tão magoada que às vezes Deus está ali tentando falar com a gente de alguma forma e a gente não consegue ouvir, né? Vou dar um pouquinho do exemplo do que eu vivi, né? Quando eu entreguei a minha restauração para Deus, porque assim, né? Eu passei 1 ano e 4 meses no total no meu deserto. E desses 1 ano e 4 meses, eu passei 7 meses fazendo coisa errada, tendo atitudes erradas, e 9 meses no descanso, né? Porém, muita gente até pergunta assim, Elaine, mas você descansou tudo assim do nada? Gente, nada é do nada, né? Foi um trabalho ali, né? Eu descansei em agosto, mas eu lembro que entre junho e julho foi quando eu comecei a entrar num descanso. Ainda tinha algumas atitudes erradas, às vezes eu ia lá e fazia alguma coisinha errada, mas eu sabia que era um processo, né? Que a gente vai caminhando. Hoje eu errei e vou continuar. Hoje eu acordei um pouquinho angustiada, um pouquinho chateada com toda a situação. Ao invés de eu ir lá prolongar esse sentimento e ver mensagens salvas e mandar uma mensagem pro meu marido e ficar olhando, bisbilhotando alguma coisa na internet, eu tentava ir fazer alguma outra coisa que iria me desfocar um pouquinho daquilo tudo que eu tava vivendo, né? Então, assim, porque existem pessoas assim, que tá chateada, tá magoada e vai piorar a situação ainda mais, né? Que aí vai ainda ficar mais ainda magoada. Então, assim, eu comecei a entender que ficar magoada, chateada, somos de carne. Vão ter dias ruins, vão ter dias bons, vão ter dias mais ou menos, mas o importante é que a gente não permita que aquilo ali fique dentro de nós, né? E então, assim, voltando a falar, né? Eu passei esses 7 meses extremamente cansada, já exausta de viver para restauração. Eu vivia para restauração. Meu bebê já tinha nascido e eu fazia as coisas ali tudo no automático, com raiva, com ódio do outro. Não vou ser hipócrita e dizer que às vezes eu não tinha, porque eu tinha, porque eu ficava com aquele pensamento, caramba, eu tô aqui em casa tomando conta de um bebê, né, que não é fácil. Não sou aquela pessoa que romantiza a maternidade, nunca fui, não sou até hoje. Então, assim, não é fácil cuidar de um bebê, né, enquanto ele tá vivendo uma vida de solteiro lá, digamos assim, né, sem filhos, vivendo feliz e alegre, saindo, se divertindo, e eu aqui no só sofrimento. E eu falava, e eu comecei a achar que aquilo ali não era, que era muito injusto, porque é no meu pensamento, né? Eu não tinha feito nada errado, né? Era muito injusto. E eu brigava com Deus, eu aqui nesse mesmo lugar aqui onde eu estou hoje, eu batia de frente com Deus, reclamando e brigando. Até que um dia, aqui nesse mesmo local, eu ajoelhei nos pés da minha cama e falei, não aguento mais. Eu não aguento mais viver como eu estou. E falei, Senhor,
entrego nas tuas mãos. Se eu quiser restaurar, restaura. Não quiser restaurar, não restaura. Mas eu preciso ser feliz. Eu preciso passar disso que eu estou vivendo, porque eu não estou vivendo, eu estou vegetando. Eu estou sobrevivendo dia após dia, fazendo tudo no automático, vivendo para restauração. Era grupo de restauração, vídeo de restauração, pessoas que eu conversava sobre restauração. Você tá me entendendo? Eu vivia para restauração. E isso não é viver, é sobreviver. E para mim não tava dando mais. Era cansativo, era exaustivo, eu não aguentava. E a partir dali, Deus foi começando a colocar no meu coração também. Eu já tinha uma base mais ou menos dos meus erros, né? A gente sempre sabe. Mas Deus foi me moldando ali. Ele foi colocando dentro de mim o motivo do meu deserto, que era para me melhorar, para me tornar uma nova pessoa. Então, em cima daquilo ali, eu fui procurando coisas para ocupar minha mente, para desfocar da restauração. Parei de buscar a Deus, porque eu ainda estava buscando a Deus pelo que Ele iria fazer na minha vida, no meu casamento, e não pelo que Deus era. Parei de ficar abrindo a Bíblia, pedindo se eu me manda uma mensagem. Eu abri a Bíblia, sei o que o Senhor tem para falar comigo hoje. Parei. Comecei a querer ler a Bíblia para entender. Eu me apeguei muito na época a Daniel, e hoje em dia é o que eu faço. Qual quem você mais gosta na Bíblia, né? Sempre tem essas histórias, né? Para mim é Daniel e José, são as duas histórias na Bíblia que eu sou apaixonada. Então, eu comecei a estudar a Bíblia de verdade, né? Conhecer a história, aí Daniel, porque Daniel foi para Babilônia, e de José, quando ele encontrou com os irmãos, e os irmãos não reconheceram ele, eu comecei a querer entender, sabe? Não só, mas Moisés, todo mundo. Então, eu comecei a ocupar minha vida desta forma. Não só em coisas da igreja, óbvio, mas também em coisas para mim, para eu me distrair. Eu ia à praia com uma amiga, né? Levava meus filhos, ia pro shopping, coisas que eu era muito dependente do meu marido. Eu ia a um shopping, muito raramente eu ia sozinha. A uma praia, então, nem se fala. Então, o que eu comecei a entender é que Deus queria que eu olhasse mais por mim e me cuidasse. Porque eu também parei, eu cuidava da minha casa, cuidava da minha família, cuidava do meu marido, cuidava dos meus filhos. E eu não me encaixava, você tá me entendendo? Então, nesse processo, eu comecei a entender o que Deus queria de mim. Em relação à oração, eu passei a orar a partir desse momento que eu entreguei a minha história, porque Deus sabe o que tá no nosso coração antes mesmo de sair da nossa boca, tá? Então, assim, eu entreguei a Deus, Deus sabia exatamente o que eu queria dentro do meu coração. Mas a partir daquele momento, eu parei de pedir para Deus trazer o meu marido de volta. Eu orava pelo meu marido, porque primeiro ele era meu marido, segundo o pai dos meus filhos. Então, eu orava para que Deus cuidasse, para que Deus transformasse e para que o Espírito Santo tocasse nele. Pedia para que as escamas caíssem, para que ele enxergasse o mal que ele estava fazendo na vida dele, na vida dos filhos, na vida da família. De resto, era basicamente as orações voltadas para mim, porque eu também estava precisando de oração naquele momento, né? Para eu aprender a descansar. Uma coisa que eu falava muito nos meus vídeos, assim, nas minhas orações era: Senhor, coloca a tua vontade no meu coração. Senhor, coloca tuas palavras quando saírem da minha boca. Coloca as minhas atitudes, as suas atitudes, porque eu não sei fazer nada. Isso era uma das coisas que eu mais fazia, que eu mais falava nas minhas orações. Então, assim, isso, gente, é a minha história, é o que eu fiz e também é o que eu acredito. Agora, você ore e peça um direcionamento de Deus para o que você tem que fazer, tá bom? Então, se inscreva aqui no canal, dê o like, compartilhem e Deus abençoe a todos.